Fala aí, torcedor tricolor, Quintela aqui com vocês. Sei que muita gente aí tá chateada, né, com o que aconteceu no jogo de ontem. A perda do título carioca, da forma como foi, o Fluminense é, não agredindo o seu adversário, tendo praticamente nenhuma chance de gol clara, principalmente nesse segundo jogo. Óbvio, como torcedor do Fluminense, também partilho desse sentimento de tristeza, de chateação, de melancolia, podemos dizer assim. É quase que uma ressaca essa segunda-feira que se inicia e com a gente bem chateado, né? Com o que aconteceu na partida, né? Com essa atuação do Fluminense. Mas a gente está iniciando esse projeto aqui, que é um projeto novo do canal, que é o Resenha Tática, com a intenção de trazer aqui uma análise mais profunda do que aconteceu no campo ontem, no jogo do Fluminense. Porque a gente fala no pós-jogo, a gente traz no pós-jogo a nossa análise, mas a gente não depura, a gente não consegue colocar imagem, a gente não consegue tentar explicar nosso ponto de vista de uma forma mais lúdica, mostrando as imagens. Então eu resolvi fazer isso aqui, muito inspirado por trabalhos, por exemplo, como do Categoria Canal, que é um canal que eu gosto muito, que eu recomendo a vocês. Inclusive, algumas imagens aqui, fiz alguns cortes do Categoria Canal e outras eu utilizei, né, um aplicativo que eu recomendo para a galera que tiver interesse de trabalhar com tática, editar vídeo com estruturas táticas, que é o Game Vision Pro, que é muito legal. Eu uso a versão gratuita, mas enfim, eu vou tentar nas imagens que eu fiz aqui, nos cortes, nas edições que eu fiz aqui, mostrar um pouco de qual foi o problema do Fluminense nessas partidas. Óbvio que a gente tem que considerar a questão técnica dos jogadores. Isso foi um motivo de grande debate ontem aqui no pós-jogo, uma galera que achava que as questões do Fluminense resolviam apenas a problemas técnicos dos jogadores, né? Como se, por exemplo, se o outro time ele tem muitos jogadores melhores, ele vai ganhar sempre. Não é assim que funciona o futebol. Existe, obviamente, uma diferença entre Flamengo e Fluminense técnica grande, mas não é um abismo. A gente não tá falando de um time, tipo assim, um jogo entre Volta Redonda e Fluminense, Madureira e Fluminense. A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando de um clássico de futebol carioca que tem um time que ele é melhor realmente tecnicamente, mas que dava pra gente competir mais, fazer uma partida mais dura, porque se fosse assim, por exemplo, em grandes confrontos na Europa, a gente vê, por exemplo, o Real Madrid, que é uma seleção internacional, jogando contra o Atlético de Madrid, que tem ótimos jogadores, mas que está longe, mas muito longe, tecnicamente, de se comparar com o Real Madrid, e ainda assim o Atlético de Madrid consegue vencer o Real Madrid, como foi no último jogo da Champions, que eles perderam nos pênaltis. Então, o futebol, ele, hoje, principalmente, ele estreitou muito essa diferença técnica, né? O futebol hoje, com a questão física e a questão tática, que tem muito mais importância no jogo hoje, ela diminuiu muito o abismo técnico entre os jogadores. E a gente vai mostrar um pouco para vocês aqui do que foi o trabalho focado no que o Fluminense fez. Não exatamente no que o Flamengo fez, eu não vou entrar muito em detalhe do Flamengo, embora o time do Flamengo taticamente tenha muitas variações, mas a gente tricolou e o canal é de Fluminense, então eu vou me dedicar aqui a falar sobre, óbvio, a gente vai mostrar a virtude do Flamengo, mas a gente vai mostrar vários erros táticos ou inoperância tática do Fluminense, beleza? Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like de vocês, que isso faz muita diferença para o trabalho que a gente executa aqui. Quando você dá o like, quando você se inscreve no canal, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a melhorar o nosso conteúdo cada vez mais, então já chega deixando o like de vocês. Vamos para a primeira apresentação, o primeiro vídeo que eu queria colocar para vocês aqui, que é esse aqui, que eu vou colocar na tela para vocês, tá? E do que se trata esse vídeo aqui que eu quero mostrar. Como diz aqui no título abaixo, é a saída de bola do Flamengo e a pressão que o Fluminense fez no Flamengo, tá? O Fluminense tentou fazer no Flamengo, né? Aquela pressão Coca-Cola, né? Que explode rápido e não consegue ser eficiente. Então vamos ver aqui como é que foi aqui esse início de pressão do Fluminense. Vamos lá. Ó, o Flamengo com a bola recuada no Rossi. Repara que os zagueiros do Flamengo sempre abrem muito para dar opção. Repara que o Cano pressiona o Rossi e também ali o Lima tá tentando pressionar o Pulgar. Mas repara que você não vê o Canóbio. Onde está o Canóbio nessa imagem? A pergunta que eu faço, cadê o Canóbio? O Canóbio tinha que estar ali pressionando o Wesley lá em cima. E o Canóbio não tá. Isso por si só já mostra a estrutura, né, de marcação do Fluminense, o equívoco da estrutura de marcação. O Fluminense tenta marcar o portador da bola. Ele sempre tenta pressionar o portador da bola. Ele não faz uma marcação em linha.
E contra o Flamengo isso é muito perigoso, você pressionar o portador da bola, porque o Flamengo tem muitos jogadores técnicos e o Flamengo sempre faz essa pirâmide que vocês estão vendo aí, ou pelo lado ou pela frente. Nessa jogada o Rossi prefere a bola longa. Olha o Canóbio de tá, ele tá lá atrás, ainda assim ele tá dando espaço ao Wesley. Nesse momento a bola é lançada para o Gerson fazer a casquinha e repara que o Fluminense ali e o Flamengo estão praticamente em igualdade numérica. O Flamengo, diferente do Fluminense, ele rifa a bola também. Ele, se tiver que fazer uma bola longa, ele faz uma bola longa. O Flamengo não tem problema com isso. Só que quando você vê que a pressão do Fluminense é uma pressão que ela efetivamente ela vai no portador da bola, o Fluminense acaba deixando no espaço. Repara ali que o Arrascaeta ele tem uma liberdade. Às vezes vocês vão falar assim, mas os 3 zagueiros do Fluminense estão posicionados. Estão posicionados, mas quando o meio-campista ele pega a bola de frente para a linha defensiva, fica muito difícil você marcar. Ainda mais um jogador como o Arrascaeta. Então, aí o Rossi optou pela saída, tá? Vamos para o próximo vídeo aqui, que mostra... Essa foi a falha de pressão do Fluminense, a falha de marcação do Fluminense. Agora a gente vai ver aqui uma outra falha, e essa falha foi a falha que eu mais falei no jogo, que eu mais reclamei no jogo, que foi o posicionamento do Otávio e do Martinelli. Contra um time do Flamengo que tem por característica, né, a movimentação de suas peças, sobretudo a qualidade técnica do passe, né? Você não pode marcar o Flamengo, o Fluminense tem que entender. E aí sim entra a questão técnica que a gente tanto fala. Você tem que entender que seu time tecnicamente é inferior. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que o Atlético de Madrid faz. Você joga com 2 linhas de 4 posicionadas, fechando os espaços. Não, o Fluminense continua optando aí, vocês podem ver a imagem, pela pressão no portador da bola. E olha o Otávio, olha onde está o Otávio nessa marcação. O Otávio ele não está marcando ninguém e ele está saindo junto com o Lima para tentar pressionar o Pulgar. Olha isso. E olha que coisa infantil. E olha onde o De La Cruz vai se apresentar inteligentemente. O De La Cruz vai dar a opção entre os dois. Exatamente isso que o De La Cruz vai fazer. E repare o Arrascaeta. Olha onde está o Otávio. Olha o Arrascaeta. O círculo sobre o Arrascaeta, onde está o árbitro, totalmente livre para receber o passe. Mas quem vai receber primeiro é o De La Cruz. O De La Cruz se projeta no meio dos dois, recebe, e olha o Arrascaeta livre de marcação, recebendo a bola. E aí fica fácil. O Arrascaeta tem a opção do passe no Luiz Araújo, porque a defesa do Fluminense não esperava essa falha na recomposição pelo meio de campo. Luiz Araújo está na cara do gol e quase faz o gol. Então, mais uma vez aí, a falha gritante de posicionamento. Gente, isso daí essa tomada de saída dos volantes do Fluminense, na minha opinião, isso é orientação. O Fluminense opta por pressionar o portador da bola, tá? Isso pode até ser feito, mas para se fazer isso daí, tem que haver um mínimo de coordenação entre as peças. Você pode pressionar o portador da bola, mas alguém tem que estar na posição daquele que saiu para pressionar o portador da bola. E isso não acontece. Falamos isso no pós-jogo ontem, mesmo sem ver esse lance aí, tá bom? Então vamos pro próximo lance aqui, que é esse aqui. Saída com a bola longa e o balanço ofensivo do Flamengo. Repara de novo que o Rossi vai sair com a bola longa. Mesmo ele tendo a opção pelo lado esquerdo do Léo Pereira e até do Ortiz, ele observa, né, o balanço do Wesley, que é o cara que faz essa movimentação. Repara o que o Rossi vai fazer. Ele vai lançar, olha lá. Aí o Wesley briga com o Canóbio. Só que olha a diferença do Wesley pro Canóbio. O Wesley ele já vai partir, porque o Gerson tá dando opção na pirâmide. Mais uma vez a pirâmide lá. O jogador do Flamengo dá o passe sem olhar. E olha como é que tá as linhas do Flamengo. Olha lá, Arrascaeta e Gerson dando opção. Sempre os dois centralizados. Olha como faz um tapa. Qualidade técnica do Gerson é absurda também. Aí entra sim a qualidade técnica. Mas eu queria voltar aqui para vocês poderem ver que o posicionamento faz toda a diferença, gente. Você sempre vê ali, ó. O que eu falo para vocês? O Flamengo às vezes sai com uma linha de 3, né? Aí faz um 3-2-5, um 3-1-4. Olha exatamente o que eu falei. Olha lá, Gerson livre. O Wesley, diferente do Canóbio, quando ele percebe que o Gerson tá por dentro, isso é treinado, tá, galera? Isso aí é treinado. O Wesley, ele vai pro Pulgar, como se fosse dar uma opção pro Pulgar de passe. Na verdade, ele tá enganando o Canóbio. O Canóbio tá subindo junto com ele na marcação. Olha lá, o Canóbio sobe com ele na marcação. Mas, na verdade, o que ele tá fazendo é só enganando o Canóbio. Porque, no fim, ele vai fazer isso que vocês estão vendo aí, ó. Ele vai fugir do Canóbio e o Canóbio vai ficar completamente perdido na marcação. E aí ele vai entrar livre, dar nas costas do Thiago Silva, que consegue proteger e evitar o lance de gol ali, e o Fábio dá uma opção para o Fábio sair.
Por último, eu vou mostrar aqui uma pequena melhora do Fluminense, embora a gente vai também ver uma outra característica de marcação do Flamengo, que é a saída com os 3 atacantes do Flamengo pressionando a bola do Fluminense. Vamos ver aqui, tá? Eu quero mostrar isso aqui também para vocês. Acho que é um ponto interessante para a gente mostrar aqui. Aqui a gente ainda vai mostrar, né, outra falha de saída do Otávio. Otávio dando bote errado, né? Saindo dando bote errado. E olha o Martinelli ali. O Martinelli ele tá marcando o árbitro. O Martinelli não tá marcando ninguém. E quando ela sai para dar o bote no portador da bola, mais uma vez a marcação aí é no portador da bola, atrás dessa linha sempre fica jogador livre. E é exatamente o que acontece. Isso daí dá raiva, porque isso daí é um erro muito primário. É uma coisa muito primária para acontecer. Qualquer curso, né, que você vai fazer de tática, de futebol, fundamento, etc., você sabe que se você pressionar o portador da bola, a posição que você largou, ela tem que ter um encaixe. E não tem, fica o buraco. A atuação do Otávio foi péssima, mas a gente tem que enfatizar a orientação tática. Pressionar o portador da bola contra o Flamengo é um risco muito grande. A não ser que você tenha um time que tecnicamente também está no mesmo nível e que em termos táticos também está no mesmo nível. Um time que tem disciplina tática, um time que é inteligente para fazer a composição tática. Não me parece o caso do Fluminense. Então aí você tem ali 3 jogadores do Fluminense em linha, tá? Pressionando o portador da bola e sem marcar ninguém. Martinelli não tá marcando ninguém, né? Aqui, um pouco mais em cima aqui, você quem é esse aqui que tá aqui em cima aqui? Esse aqui me parece o... Quem é esse aqui? Me parece o Lima, é o Lima. Também não tá marcando ninguém. Então, o Flamengo tem a maior liberdade do mundo para furar essa marcação e atrás dessa linha tem jogadores do Flamengo sobrando. Olha lá, De La Cruz dá o passe, ela contra os jogadores do Flamengo sobrando. E aí o Wesley entra livre. Sempre o Wesley. Entrando nos espaços pela direita. O Flamengo perde grande chance. Mais uma vez, olha lá, contra os jogadores do Fluminense marcando ninguém, adiantando, dando a opção para o Flamengo, que tem 3 jogadores livres e mais 2 do lado direito. Uma falha assim bizonha. E é sobre isso que eu estava falando ontem. A questão da disposição tática do time do Flamengo. De novo aí, para vocês poderem ver o que aconteceu. Inacreditável. Uma falha bizonha de composição do time do Fluminense, não é nem recomposição, é de composição defensiva do time do Fluminense. Isso aí a gente queria enfatizar. Beleza? Vamos ver qual é o próximo lance aí que a gente vai trazer para vocês aqui. Vamos ver qual é o próximo lance que a gente vai trazer para vocês. Ó, o próximo lance é esse. Olha a pressão do Flamengo. O Flamengo sempre pressionava com 3 atacantes. E mais, o Flamengo, esses 3 homens aí, eles nunca recuavam. O Flamengo marcava com 7 jogadores. E sempre deixava esses 3 aí como opção de bola longa. Por isso que o Flamengo faz bola longa. Porque o Flamengo sempre tem opção de gente à frente. Já o Fluminense não. O Fluminense só tem o Cano. E aí, para vocês verem a pressão aí no que resulta. Recuo do Thiago Silva pro Fábio. O Plata vai em cima do Fábio. O Fábio faz isso daí. E quase leva o gol. Tá? Um trabalho de pressão com muitos jogadores na zona da bola. Então, para a gente poder ver aí, mais uma vez, a chance. O que a gente vai ver agora aqui? Vamos ver o que a gente vai ver agora aqui. Agora é isso aí, ó. Liberdade. Sempre liberdade pelo lado direito. Tem uma falha do Canóbio. Olha como que o Canóbio está marcando essa bola. Mais uma vez, ó, o Thiago Silva reclama e reclama com razão. E o Thiago Silva, ele fez a visão correta do lance. Olha lá. Olha isso daqui, galera. Vamos voltar aqui, não. Queria voltar ali. Vamos voltar ali. Vamos voltar ali. Peraí. A gente vai voltar lá. Vou parar lá. Pra gente poder ver o lance que eu quero mostrar para aqui, ó. É isso aqui. Olha que bizarrice. Olha onde está o René, que deveria estar um pouco mais aberto. Olha onde está. Se não é o René, é o Canóbio. Quando você faz uma marcação com o seu meia pelo lado esquerdo descendo para ajudar, para fazer a composição da linha de 5, o Canóbio tinha que estar onde está o Wesley e não onde ele está. Porque quando o Gerson está portando a bola, o Otávio era para estar no Gerson. Mas não. O Canóbio é que está no Gerson. Quando o Canóbio deveria estar ali embaixo. Já que você se propõe a fazer uma linha de 5 para proteger o lado direito, o que o Canóbio estava fazendo ali? E o Thiago vai dar um esporro nele logo depois por causa disso. Eu não faria linha de 5, eu faria linha de 4. O René, para mim, tinha que estar aberto. Eu preferia compor uma linha de 4 contra a linha de 4, fazer como o Atlético de Madrid faz. Tá? É uma forma que você tem de impedir as jogadas pelos lados do Flamengo. Você fazer 2 linhas de 4. Mas para isso você tem que ter 2 atacantes de velocidade.
E aí entra o porquê que eu acho que esse jogo não era pro Cano. Era jogo para você ter 2 atacantes de velocidade. É torcer para que esse La Vega seja um jogador de velocidade que possa ser esse cara para um jogo como esse daí que vocês estão vendo. Né? De repente você jogar com La Vega na frente, né? La Vega e Arias na frente, por exemplo, La Vega e Serna, para você ter esses jogadores que não voltariam e a gente fazer 2 linhas de 4 compactadas. Mas o Fluminense não joga em linha, o Fluminense marca o portador da bola. O Fluminense deveria marcar de forma posicional, fazer um jogo em bloco médio, né? E tentar o contra-ataque com esses 2 atacantes que eu falei. Mas não é isso que o Fluminense faz. E aí, olha a marcação equivocada, bola no Wesley, ele cruza e mais uma chance do Flamengo desperdiçado. Thiago Silva salva aí, mais uma chance. Fica imaginando o Thiago Silva jogando ela ali, reclamando, ó. Ele falou exatamente o que eu falei. E aí o Fluminense melhora no segundo tempo. Por que o Fluminense melhora no segundo tempo? Com a entrada do Keno, o Fluminense ele começa a fazer uma pressão no Flamengo, né, com o time mais aberto. Se vocês olharem na parte de baixo, acho que aqui não vai dar para mostrar. O Fluminense já tem jogadores no lado direito. E ali o Flamengo tenta fazer uma saída de bola e quem tá pressionando ali, olha lá, tem um jogador para cada jogador. Tem o Arias marcando a saída, ele caiu ali, mas ele vai levantar, o Keno vai subir para pressionar ali o Wesley. Você tem aqui o Everaldo pressionando o Léo Pereira e tem a sobra do outro lado aqui com o Hércules. O Fluminense melhorou um pouco no segundo tempo, por quê? Porque ele puxou o Arias para o meio de campo, para o Arias conseguir fazer uma saída melhor qualificada e dar a opção de passe aos zagueiros. O próprio Hércules, que tem mais qualidade de saída de bola, também vira uma opção de passe. O Fluminense melhora um pouco. É verdade que o Fluminense melhora um pouco. Agora com a cabeça mais fria, putaço do jogo de ontem, eu consigo ver sim uma melhora tímida do Fluminense. Eu até anotei isso nas minhas anotações do pós-jogo, eu anotei isso. Eu falei que teve uma melhora tímida, mas essa melhora se deveu à entrada do Hércules e à entrada do Arias no meio de campo. Fica muito evidente, galera, que por mais que o Hércules talvez falte ainda a ele um pouco de pegada, um pouco de ajuda na recomposição defensiva, é muito melhor em jogos como esse você ter jogadores qualificados tecnicamente. Isso faz muita diferença, pelo menos para melhorar a saída de bola. Não dá para ficar só se defendendo contra o Flamengo. E aí a gente vê uma pequena melhora ali, essa pressão que acaba... Uma das poucas coisas que deu certo no jogo foi essa pressão e uma outra bola longa que pouco o Fluminense fez, eu vou mostrar que foi eficiente. Olha lá, o Arias fica ali na composição, o Keno chega, toma a bola do Wesley, e aí o Keno vai dar a bola no Everaldo, que vira, e aí o Keno sai livre, chuta, a bola vai, bate no zagueiro. Tá? Isso aí ainda foi aquele lance do primeiro tempo, não sei por que tá mostrando esse lance agora aqui, foi equivocado esse lance, a gente já tinha visto esse lance aqui. Ó, esse aqui é interessante, olha lá, o que eu quis mostrar, olha lá o Fluminense, olha a marcação do Fluminense encaixando, tá? Essa marcação pressão, ela faz sentido, essa faz sentido, tá? Quando você faz uma linha, e aí o lance, tá? Enfim, teve um outro lance que foi o lance do Keno, acho que eu não coloquei aqui, o lance do Keno, que sai numa bola longa, né? O lance do Keno que sai numa bola longa, né? Uma das poucas chances no jogo que a gente tem, né? Com essa pressão, né? Ou melhor, com essa bola longa do Fluminense que praticamente não fez bola longa durante o jogo, teve esse lance ali no final, que eu acabei, acho que não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei aqui, que é um lance que o Keno vai acabar entrando livre e chutando e o goleiro defendendo, é uma bola longa do Thiago Silva. O Thiago Silva enfia uma bola no ataque, a resvalada do Everaldo, o Keno entra livre, chuta e o goleiro salva. Então, galera, eu acho que com essas explicações, tentando mostrar aí as falhas posicionais do Fluminense, as escolhas equivocadas da pressão na bola e não da marcação em linha contra o time do Flamengo, mostra que a escolha que o Mano Menezes fez para esse jogo foi uma escolha extremamente equivocada. Não só a escolha de peças, mas também a escolha do balanço tático do Fluminense. O Fluminense não conseguia sair para o jogo, porque o Fluminense não tinha os seus meias abertos pelos lados, dando a opção do passe longo. O Fluminense tinha poucos jogadores no campo ofensivo na saída de bola, recuando muito o segundo bloco dele, dificultando ao máximo ainda mais a saída e facilitando o encaixe de marcação do Flamengo. A gente falou muito sobre isso no pré-jogo, mas infelizmente não adiantou. O que me irrita no Mano é que o Mano, como ele próprio falou na coletiva, ele tinha uma proposta de cozinhar o primeiro tempo para não permitir grandes chances do Flamengo, acalmar o ímpeto do Flamengo, a velocidade, né, e a pressão do Flamengo, para que aí no segundo tempo ele pudesse explorar o jogo mais com as equipes mais de pneu arriado, mais cansadas, para tentar buscar aí, quem sabe, o contra-ataque e vencer o jogo. Foi o que ele falou na coletiva. Só que ele não fez o time dele jogar para isso.
Ele não fez o time dele jogar para isso. Ele se preocupou com o Hércules, desceu o Canóbio, tirou a opção ofensiva do Canóbio. O Canóbio praticamente não dava mais opção pelos lados do campo. Tentou fazer saída com o Otávio, que demonstrou que é um jogador que não tem qualidade para fazer a saída de bola. Ele não se projeta para fazer a saída de bola. Quando pressionado, o Fluminense também teve uma imensa dificuldade, né, de fazer viradas de jogo, justamente porque não tinha composição de jogadores pelos lados do campo. O Cano é um goleador nato, mas é um jogador que não tem muita movimentação, que não tem velocidade, que não tem a opção do contra-ataque. Então ele ficava encaixotado na marcação do Flamengo e não conseguia dar opção. Eu, vendo o que eu vi no jogo, revendo o jogo agora pela manhã, antes de começar a trabalhar, eu estava aqui, esse vídeo está sendo gravado cedo, né? Eu, inclusive, dormi pouco, né? Vocês podem perceber. Então, assim, eu chego à conclusão de que para enfrentar o Flamengo, a gente tinha que optar por um modelo de jogo muito parecido com o modelo de jogo que o Atlético de Madrid utiliza, né? Jogando de forma bem posicional, mas bem posicional mesmo, tá? A forma como eles jogam, de forma bem posicional mesmo. Quando eu falo bem posicional mesmo. O Atlético de Madrid, como eu já falei, faz 2 linhas de 4, joga lá na frente com o Álvares e o Griezmann, né? Essas 2 linhas de 4, elas são muito compactadas, elas jogam praticamente muito aproximadas, em bloco médio para baixo. Contra o Flamengo, não dá para você ficar só em bloco baixo. Você tem que fazer um bloco médio ali. A marcação, o Fluminense não tem condições, com o time que tem, de tentar pressionar o Flamengo lá no campo defensivo do Flamengo, mas eu acho que em bloco médio o Fluminense deveria fazer essa pressão. Agora é aquilo que a gente fala. Você tem 2 linhas de 4. Se o seu jogador, a bola estiver no setor esquerdo, é o seu lateral esquerdo. Primeiro é o seu meia esquerda que tem que dar o primeiro combate. Se o lateral parte, esse meia, ele tem que partir com o lateral para ajudar na composição defensiva. Porque o jogo está pelo lado direito. Agora, o meia pelo lado direito, ele não tem que descer junto com o lateral direito, porque o jogo está na esquerda. Tá? E os 2 atacantes, como faz o Atlético de Madrid, o Griezmann e o Alvarez, que são os atacantes, eles ficam. Só que o Griezmann e o Alvarez são jogadores que também são jogadores de velocidade. Então, em vez de você jogar com Cano no ataque, né? Ou então jogar com 3 atacantes, o que o Fluminense poderia ter feito? Ele poderia ter colocado lá na frente para ter esse contra-ataque. Hoje não poderia ser o Lavega, né? Porque o Lavega ainda não teve oportunidade, mas o Keno, que é um jogador de velocidade, né? E do lado do Keno ali, o próprio Serna, ou outro jogador com mais velocidade, né? Para tentar, sem voltar. O que eu quero dizer é que, basicamente, isso aqui poderia ter sido feito, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver o que eu penso, mais especificamente. Vou colocar aqui para vocês na tela, tá? O que eu penso é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Na prancheta tática a gente vai conseguir dizer um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a prancheta tática para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Eu estou falando isso aqui, ó. Você tem um time que se defende dessa forma aqui, sempre em linha, tá, gente? Sempre em linha, tá? Sempre em linha. Né? É a forma que a gente tem que se defender do Flamengo. Sempre em linha. Mas com sempre um jogador aqui e outro aqui, um centroavante, uns atacantes de velocidade. Para você segurar o ímpeto do Flamengo, você não pode fazer com que esses jogadores que estão aqui recuem tanto. Não pode acontecer isso. Porque você está aqui, você está sendo pressionado. Se o jogador do Flamengo está aqui, ó, o Wesley está aqui, e ele tem a opção do Gerson aqui, né, para fazer as triangulações, né, o outro jogador aqui, o bloco tem que ajudar. Você desce o bloco aqui, ó, o René aqui, o Canóbio aqui marcando o Gerson, é o Canóbio que tem que marcar o Gerson, não o René, o Thiago aqui nessa proteção, para impedir esse ímpeto. Né? Óbvio que daqui de trás vai vir um Pulgar para dar opção, e aí você tem que estar com a sua linha sempre posicionada. Se o Canóbio desce com o Gerson aqui, ó, e o Gerson se projeta, ok, ele está se projetando, mas nunca largando a posição dele, tá? E sempre contribuindo com essa pressão. Tomou uma bola aqui, você tem a opção dos caras que estão abertos. A gente fez muito isso com o Rony e Magno Alves, lembra, nos anos 90? Lançar os caras. Eles vão partir sempre no mano a mano com a linha defensiva do Flamengo. O Flamengo vai estar aqui com o Ortiz aqui e o Léo Pereira aqui. Eles sempre vão partir para cima da linha defensiva no 1 contra 1. Óbvio, se o Flamengo ver que esses caras estão ficando aqui levando vantagem, o que vai acontecer? Pulgar vai ficar. E aí o Flamengo já não vai mais tanto ao ataque. O problema é que o Fluminense faz isso aqui, ó. O
Fluminense faz isso aqui, gente. Ó, Fluminense faz isso aqui no jogo, tá? Faz isso aqui, ó. E o Cano, que não tem velocidade, ficava aqui. O que o Flamengo fazia? Eu vou manter um jogador aqui pra quê? Vai lá pra frente, Pulgar. E te botava o Pulgar pra frente, com os outros jogadores, obviamente, né? Todos espalhados pelo campo, tá? E acabava acontecendo isso aqui. O Flamengo todo no campo do Fluminense. Então, esse foi o problema. O Flamengo encaixota o Fluminense na marcação dele, o Fluminense recua todo mundo, praticamente 9 jogadores no campo defensivo, o Cano como referência, que é um jogador que não tem velocidade, não tem drible, não tem explosão, ou seja, ele precisa ser municiado para fazer gol. Não era jogo para o Cano, era jogo para jogadores leves que pudessem dar a opção de passe. O que irrita é que isso aqui é uma coisa muito óbvia, né? Que a gente que se interessa um pouquinho pelo jogo, uma coisa muito óbvia, e que o nosso treinador não tem nenhuma variação, não há nenhuma expectativa de que ele faça algo diferente nesse sentido para que a gente possa ganhar o jogo. Então é isso, eu queria mostrar aqui um pouco do que eu falei no pós-jogo ontem de uma forma mais lúdica, com mais clara evidência aí para vocês poderem entender o que eu penso, o que eu acho desse jogo aí, na minha opinião, os grandes erros do Fluminense. Beleza, galera? Tranquilidade, temos agora aí o Campeonato Brasileiro pela frente. Nessa semana aí vamos ter novidades, vamos tentar fazer conteúdos, aproveitar esses dias aí de descanso de bola e fazer uns conteúdos diferenciados, aqueles conteúdos que vocês gostam, entrevistas, enfim, muita coisa legal. Saudações tricolores, galera, fiquem todo mundo com Deus e até a próxima. Valeu, um abraço para todo mundo aí.